Ela. Então vamos lá. Semana 1 aqui eu já terminei, né? Pet do 7º ano. Então a última semana, quarta semana. Nossa última semana. Então vamos para a quarta semana. Não é essa aqui, né? Essa terceira. Quarta semana. Não. Ué. Passei ela sem querer. Aqui, ó. Quarta semana. Então vamos lá. Unidade temática. Lógicas de organização política. Então essa é a unidade temática. Objeto de conhecimento. A passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Então a gente vai sair da Idade Antiga, que a gente chama, né? Para a época medieval. Fragmentação do poder político na Idade Média. Conteúdos relacionados: o nascimento do mundo medieval, o pensamento da Idade Média, os reinos germânicos, a Igreja do Reino Germânico, fragmentação do poder, a expansão feudal e o crescimento da população agrícola, da produção agrícola. Então, a interdisciplinaridade aqui, no caso, é geografia. Beleza? Então, vamos lá para o texto. Depois eu vou ver se eu coloco algumas imagens aí para a gente entender melhor isso aí que eu acabei de falar, que no caso são os conteúdos. Ué, soneira. Vamos lá, tema. Lógica de organização política e social na passagem do mundo antigo para o medieval. Deixa eu colocar meu óculos aqui, que eu não estou enxergando nada. Eu não estou achando também meu óculos. Deve ser porque eu não estou enxergando nada. Não achei meu óculos. Achei meu óculos. Tá atrás de mim. Então vamos lá. Cara estudante, nessa semana você constatará as relações entre os grupos populacionais envolvidos na passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Romanos, germânicos, hunos e, posteriormente, vikings, magiares e muçulmanos. E concluirá como essas relações foram se alterando com o declínio do Império Romano, levando, por fim, a sua derrocada. Derrocada é a sua extinção, o seu declínio, qualquer coisa assim. É importante contextualizar os contatos entre os romanos e germânicos e as concessões feitas pelo império desses povos, bem como identificar os motivos do desencadeamento das invasões. Então a gente vai falar sobre a queda do Império Romano, tá? Ah, professor, por que isso é importante? É só você pensar o seguinte, a maior parte dos brasileiros hoje, eles são cristãos, certo? Então, eles acreditam no Novo Testamento, que fala sobre o Evangelho segundo os apóstolos que seguiram Jesus Cristo e tudo mais. Professor, mas o que tem a ver Jesus Cristo com os romanos? Tudo. Por quê? O Jesus Cristo foi morto por quem? Pelos romanos, certo? Quem julgou Jesus Cristo foi Pôncio Pilatos, que estava a mando do imperador, do Império Romano. Professor, mas quem que tinha a posse das terras de Jerusalém, que foi o território que Jesus viveu e tudo mais? Os romanos. Ah, professor, mas tem um livro lá na Bíblia que chama Romanos. Então, entenderam a ligação? Então é importante a gente estudar tanto essa parte da vida de Jesus, né? Porque influencia todos nós, né? A cultura do Brasil é bem enraigado essa parte do catolicismo e tudo mais, quanto também as contribuições. Por exemplo, o direito nosso, as leis, os senadores, os deputados, o governo, em modo geral, esse conceito de governo, né, foi desenvolvido também no Império Romano. Então, tem várias contribuições desse povo até hoje em dia para a gente. Então é importante a gente estudar para entender melhor, né? Recapitulando, com a crise do Império Romano do Ocidente, o crescimento da religião cristã e a adoção do cristianismo como religião oficial do Império, práticas consideradas pagãs foram oficialmente proibidas no mundo romano. Professor, eu não sei o que é pagã. E agora?
Você não sabe o que é pagã. O que é pagã? Pagãs são práticas que não seguem uma religião oficial. Por exemplo, vamos supor que a religião oficial do Brasil seja católica. Que é mentira, tá? O Brasil não tem religião oficial hoje em dia. Já teve. Hoje em dia não. Não tem. Não existe religião oficial no Brasil. Existem as maiores religiões, o maior número de pessoas segue, mas não existe uma religião oficial. Então, o que é uma religião pagã? Vamos supor que o Brasil fosse um país católico, que só a religião católica prevalecesse. E eu era do candomblé, que é uma religião de origem africana, com as matrizes africanas, né? Então, o que acontece? Eu era um pagão, porque eu não seguia os dogmas, não seguia os preceitos, não seguia os ensinamentos da Bíblia. Eu tinha uma outra religião, então eu era considerado pagão. Então, pagão naquela época não era uma coisa de boa, não, tá? Sofria bastante perseguição, tortura, e vários foram condenados à morte, tá? Então, aqui, ó, práticas consideradas pagãs foram oficialmente proibidas no mundo romano, como os Jogos Olímpicos, adotados pelos romanos após a conquista da Grécia, que constituíam em disputas esportivas em homenagem aos deuses. Esse politeísmo era mal visto pelos monoteístas cristãos, que tinham sido vítimas por serem considerados uma ameaça ao poder político romano clássico. Aí, professor, não sei o que é politeísta. Politeísta, poli vem de muitos, certo? Muitos. E o ismo, né? O ismo aqui da palavra, politeísta, vem de deuses. Então, são pessoas que têm religiões que acreditam em vários deuses. Ah, professor, dá um exemplo disso. Dou um exemplo, não tem problema. Na Grécia Antiga, eles tinham uma religião que acreditava em vários deuses. Tinha o Zeus, Afrodite, Hefesto, Hades. Então, tinha um deus para cada coisa. O Apolo, o Hermes. Então, esses deuses, cada um fazia um papel. Por exemplo, o Zeus era o deus dos deuses, deus do trovão, tudo mais. A Atena, deusa da sabedoria. O Hermes é o deus mensageiro. Apolo, deus do sol. Afrodite, deusa da beleza. Daí vai indo, certo? Agora, se você perguntar assim para um evangélico ou para um católico, quantos deuses você acredita? Um só. É o Deus que criou tudo, certo? É o papai de Jesus Cristo. E esse Deus, essa religião que acredita em um Deus só, a gente chama de monoteísta. Monoteísta é uma religião que acredita em um só Deus. Professor, como assim? Então, é o Deus que criou tudo. Tem um livrinho lá da Bíblia que chama... Qual que é o livro da Bíblia que fala sobre a criação do mundo? Vamos ver se vocês sabem. Qual que é o livrinho da Bíblia que fala sobre a criação do mundo? O de Deus? Não. Se chama Gênesis. O Gênesis tem lá: Deus criou o mundo, o céu e a terra em 7 dias e descansou no sétimo. Não tem isso aí? Criou os bichinhos, criou Adão, criou Eva, fez o Adão e Eva dar o nome para os bichinhos. Não foi isso? Vocês já viram essa história, pelo menos, né? Já. Então, se você for pegar a Bíblia aí que tem na sua casa, lá no Antigo Testamento tem esse livrinho, Gênesis. Aqui eu vou explicar para vocês como que Deus criou a Terra, o universo, os planetas, etc. Então, se vocês querem ver como que a religião católica fala como que foi a criação do mundo, é só ler esse livrinho que está lá na Bíblia. Beleza? Então lá. A difusão do cristianismo no Império Romano e sua adoção como religião do Estado, então religião oficial, né, foram duas das muitas transformações experimentadas pela sociedade romana a partir do século III depois de Cristo. Essas transformações
catalisadas pelo contato entre a cultura latina e aquela introduzida pelos povos germânicos, que progressivamente ocuparam os territórios do Império, erodiram as bases sociais, econômicas e políticas e culturais da sociedade romana. Ou seja, produziram uma nova sociedade bastante diferente. Então aqui está falando da queda do Império Romano, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo alguns videozinhos para vocês nas próximas aulas aí para explicar melhor essa parte. Segue abaixo o esquema para você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. Passagem do mundo antigo para o medieval. Então aqui, ó, o que ele está explicando lá? Crise do Império Romano do Ocidente, invasões bárbaras, povos germânicos, fusão cultural germânico e romano, feudalismo, estrutura política e social, clero, nobreza e servos. Professor, o que são os bárbaros? E aí? Quem eram os bárbaros? Bárbaros. Quando vocês veem essa palavra, o que vocês pensam? Fala para mim. Pode falar. É malvado? Malvado, né? Uma pessoa rude, uma pessoa que quebra tudo, né? Mas na história você vê que não é assim. Bárbaros eram os povos que não falavam latim, portanto, não pertenciam ao território romano. Só isso. Então eram pessoas que não falavam latim e não eram romanos. Não pertenciam ao território romano. Então, os bárbaros eram quem? Era um povo que vivia à margem ali das fronteiras do Império Romano e isso, não falavam o latim, certo? E eles eram taxados como bárbaros. A palavra bárbaros vem de barba, tá? Barba. Porque esses povos normalmente tinham as barbas grandes, assim, sabe? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O bom de tela online é isso, né? Que dá para mostrar as imagens. Povos bárbaros. Imagens. Aparecem muitos vikings, tá? Então aqui, ó, tem alguns desenhinhos. Ó. Pode ver que normalmente ele tem uns barbão, tá vendo? E usavam roupas de inverno, tá? Porque eles moravam no norte, né? Então isso aqui, ó, é o mapinha do Império Romano. Deixa eu colocar aqui, ver imagem. Alguém entrou, Miguel. E aí, Miguel? Fala comigo, Miguel. Miguel não quer falar comigo, cara. Então aqui, ó. Aqui tá o Império Romano. Ó. Tudo isso aqui pintadinho de laranja é Império Romano. Dá pra ver aí? Dá. Então o que acontece? Aqui, ó, os países que eu vou falando pra vocês, ó. Só que não existiam esses países na época, tá? Só pra vocês terem noção aí, ó. Portugal, Espanha, França, aqui, ó, Alemanha, a França que vai estar aqui, né? Alemanha, Inglaterra, Itália, Grécia, Turquia, que é essa partezinha aqui, ó. Tá os ostrogodos, a Turquia, pega uma partezinha do Mar Negro também. Israel, Egito, que tem Marrocos, Nigéria. Então, Nigéria, Argélia, aqui em cima. Então você vê que o Império Romano pegou tudo isso aqui, ó. Olha o tamanho do espaço, olha o tanto de países que eles conseguiram invadir o território, certo? Só que, professor, existia país nessa época? Não existia país nessa época, tá? Eram somente os povos, tá? Então toda essa parte aqui, ó, quem nascia aqui, quem vivia aqui, era considerado romano, tá? E esses outros povos aqui, ó, anglo-saxões, francos, vândalos, lombardos, ostrogodos, visigodos, esses povos aqui são os povos bárbaros, onde eles viviam? No norte da Europa, certo? Os vikings mesmo, eles viviam aqui, ó, no norte, tá? Então esses povos que invadiram o Império Romano, eles que começaram a invadir.
E eles que, com a invasão do Império Romano, que deram origem ao feudalismo, tá? Que é o tema da aula de hoje que a gente vai fazer exercício. Beleza? Beleza? Vocês conseguem ver o pet agora que eu voltei aqui? Eu consigo. Consegue? Ah, então tá bom. Então vamos lá para os exercícios. Exercícios. Aí, ó. Atividades. Professor, como que eu coloco no caderno? Você coloca assim, ó. Vou mostrar para você agora. Você coloca assim, ó. Vou colocar aqui, ó, caderno, né? Como que vocês colocam aí no caderno? Vocês colocam assim, ó. Ah, eu coloquei diferente, não tem problema. Pet 1, semana 4. Ou, eu coloquei quarta semana. Não tem problema, é a mesma coisa. Quarta semana, né? Certo? Daí a gente coloca aqui, ó. Põe o número da página, porque daí vocês vão saber qual página que é que começa o exercício, ó. 79. Vocês voltam lá no caderno, ó. Página. Por que não tá escrevendo nada? Ficou branco? Eu, hein? Você escreve assim, ó. Página 79. E começa os exercícios, certo? Aqui, ó. Daí embaixo. Você pode pular a linha aí, né? E colocar número 1 e começar a resposta, certo? Então vamos lá para a resposta aqui, ó. Por meio de uma pesquisa, analise e apresente as permanências e mudanças no que diz respeito à religião, economia, política, sociedade e cultura, considerando a transição da Antiguidade Clássica para a Idade Média. Nossa, professor, como que eu vou responder isso? Vamos lá que eu vou responder com vocês, certo? Vamos primeiro na religião. Religião. Os gregos e os romanos, eles eram politeístas. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Gregos e romanos eram politeístas. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, professor? Eu não sei, politeístas. Acreditavam em vários deuses. Então, no Zeus, na Afrodite, no Apolo, no Hermes, no Hades e assim vai, certo? Eles acreditavam em vários deuses. Depois que nasceu o nosso menino Jesus Cristo, as coisas começaram a mudar, certo? Ali por volta de 300 depois de Cristo, depois de 300 anos do nascimento de Cristo, Jesus Cristo morreu com que idade? Vamos ver se vocês lembram. Que idade que Jesus Cristo morreu, gente? 30 e? 38? Não. 30 e? 3. Muito bem. Então o que acontece? Depois que Jesus Cristo morreu, ele influenciou várias pessoas, e inclusive as pessoas do Império Romano. Então algumas, elas deixaram de acreditar em vários deuses para acreditar em um só Deus, certo? Só voltar aqui o negócio. Tô gravando, tá certo. Então eles começaram a acreditar em um só Deus. Então eles transformaram o que mudou da religião romana? Mudou que eles eram politeístas, daí eles se tornaram Mono... Pera. Monoteístas. Isso. Eles eram monoteístas, ou seja, se tornaram cristãos, certo? Professor, eu sou cristão? Depende. Se você é evangélico ou católico, você é cristão, porque você acredita no quê? Em Jesus Cristo. Você acredita que Jesus Cristo foi o salvador da humanidade, digamos assim, né? Que foi um representante de Deus na Terra. Então, a religião foi isso que mudou. O que mais tem aqui? Economia. Economia. A economia foi o quê? Foi alterada para
A torneira tá aberta. Desliga ela lá. Não, foi alterada, não. Economia modificou-se, pois não havia mais um império, mas sim vários reinos. Vou colocar um mapinha para vocês aqui só para vocês verem como que ficou. Feudalismo no mapa. Aqui, ó. Depois do Império Romano, olha como que ficou o mapa da Europa. Desse jeito aqui, ó. Olha pra você ver, ó. Ele foi dividido em vários reinos também, ó. Vândalo, Visigodo, Suevos, Franco, Reino dos Ostrogodos, Álamos, Burgúndios, Anglo-Saxões, Saxões, tá vendo? Então, o Império Romano ó, acabou e virou vários reinos, certo? Então, aqui a economia modificou-se, pois não havia mais um império, mas sim vários reinos. Reinos, a gente pode colocar reinos bárbaros, tá? Bárbaros. Pronto. O que mais que ele tá pedindo? Política. 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 Modificou-se de um império, né? Que era um imperador, império, para um sistema de senhorio. Deixa eu colocar aqui, ó. Senhores feudais. Era como se fosse um rei, tá? Virou vários reis. Então cada rei tinha um controle de uma propriedade de terra dessa assim, ó. Ah, o rei dos ostrogodos, o rei dos vândalos, o rei dos visigodos, o rei dos francos, o rei dos burgúndios, e assim vai. Beleza? Então aqui, ó, o político modificou-se de um império para um sistema de senhorio, senhores feudais. Sociedade e cultura. Vamos lá. Terminar. Sociedade e cultura. Sociedade e cultura, o que aconteceu? A sociedade se estratificou, ou seja, foram divididas as funções de acordo com a importância de cada um. Então você pode citar senhores feudais, servos, clero, que é a igreja, tá? Membros da igreja católica, tá? Militares e etc. Ah, professor, não entendi nada. Como assim a sociedade se estratificou e tal? Só você ver isso aqui, ó. Pirâmide feudal. A sociedade transformou nisso aqui, ó. Então, em cima aqui estava o rei, ou o senhor feudal. Aqui estava a nobreza, né, que eram os parentes do rei, os cavaleiros, o clero, que é a igreja. E aqui embaixo os vassalos, que eram que eles chamam de servos. Aqui é outra pirâmidezinha bonitinha aqui, ó. Olha lá. Então aqui, ó, a alta nobreza, né? Então, o primo do rei, o filho do rei, o pessoal tudo rei. A nobreza média lá, que eram os grandes comerciantes, os cavaleiros, os cientistas, né? Os arquitetos e tudo mais, os engenheiros. O grupo intermediário são os artesãos, comerciantes, o pessoal que trabalhava com alguma loja, alguma coisa. E aqui embaixo, as camadas mais pobres, os servos, tá? Que eram como se fossem os trabalhadores do campo mesmo, assim, que a única coisa que faziam é colher e morar nas terras dos senhores.
Beleza? Então transformando isso aqui, ó. Essa pirâmidezinha que a gente tá vendo. A base, o meio e o topo. Certinho? Número 1. Professor, Dificinho, é grande a resposta. Pode falar. professor. Eu tô copiando ainda, tá? Uhum. Pode copiar. Política. Mas depois eu vou colocar no YouTube também. Ah, tá. Se quiser, pode tirar um print da tela. Deixa eu tirar aqui, Só, então. só apertar o menos e o de travar o celular que você tira um print, daí você copia depois. Fica Eu mais tirei fácil. agora. Então é isso aí. Depois você pega e copia, não tem problema não. Vamos para 2. Ó, tem 2 e tem a 3 ainda, ó. Tem bastante coisa para nós terminar aqui ainda. Então vamos lá. Leia os textos. Então vamos ler os textos. Na Germânia, os casamentos são castos e entre seus costumes. São os que mais merecem elogios, pois os bárbaros são quase os únicos que se contentam, cada um com uma só esposa, com exceção de alguns personagens que, pondo de lado a sensualidade, são solicitados para várias uniões por causa de sua nobreza. Não é a esposa que traz o dote ao marido, mas o marido à esposa. Dote, para quem não sabe, quando o pessoal antigamente casava, a família do marido, ela dava uma casa, um pedaço de terra, alguma coisa assim, para a família da esposa, tá? Então, várias mulheres se casavam com homens ricos porque elas sabiam que iam ganhar alguma coisa. Por exemplo, ganhar um pedaço de terra, ganhar uma casa e tudo mais. Então era meio que interesse, tá? Acontecia muito isso. Texto 2. Como era a cerimônia de casamento da elite romana? Segundo podemos deduzir das fontes, quando se celebrava o noivado, havia uma festa, na qual se elaborava o contrato de casamento. Como parte do contrato, o pai da moça devia dar um dote. Então aqui é o contrário, ó. Pai da moça, não do homem. O preço para comprar o marido. Na véspera do casamento, os noivos dedicavam-se seus brinquedos aos deuses familiares, que havia abençoado sua meninice. A casa era decorada com flores e os bustos dos ancestrais eram trazidos para a ocasião. No dia do casamento, a noiva vestia de branco. Então você vê que o casamento lá na elite romana, a noiva vestia de branco. Com base nos textos, indique uma diferença em relação ao matrimônio entre os povos de origem germânica e os romanos. Eu falei a diferença. Qual que é a diferença? A diferença é no dote. Ó, no dote. Diferença no que no dote? Que o homem dava e no outra mulher que dava? Isso. Dote. Ó, então vou colocar assim. A diferença era no. Vou colocar entre no dote. Certo? Ô, professor, Eu. sua tela travou. A tela travou? Então vamos destravar ela então. Acontece às vezes quando a internet tá lenta, tá? Isso aí é Tá. normal acontecer. Se eu falar pra mim aqui, eu tento destravar pra vocês. Aí, Agora voltou? Então tá. voltou. Então, ó, a diferença era o DOT. Pois, entre os germanos, quem dava o DOT era a família do marido, vírgula. Enquanto nos romanos, quem dava o dote era a família da esposa. Certo? Isso é uma diferença. Ah, professor, não deu tempo de copiar. Tira foto, não tem problema. Tira um print.
Qualquer coisa não deu para tirar print, depois eu vou colocar o videozinho lá no YouTube, você pega lá e manda bala. Deu para entender? Não é difícil. Qual que é o nome do YouTube? O link do YouTube eu vou passar para vocês depois. Tá. Eu passo lá. Porque como o meu canal não tem tanta gente, daí acho que fica difícil até de vocês procurarem. Então, ó, a resposta ficou assim. A diferença era no dote. Pois entre os irmãos, quem dava o dote era a família do marido, enquanto nos romanos, quem dava o dote era a família da esposa. Certo? Uma dúvida nisso aqui? Tá de boa. Tá de boa. Então tá bom. Então vou passar para a terceira aqui só para a gente terminar, tá? Quem quiser tirar um print aí para escrever depois. A hora é essa. É agora. Vamos lá então. Vamos para o próximo. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. A mulher medieval existe? Pergunta. Ao tentar imaginar as condições de vida, a maneira de pensar, enfim, a singularidade daquela época, é fácil se contentar com estereótipos. Estereótipos é, por exemplo, a mulher frágil, a mulher tem que ficar na cozinha. Estereótipo é uma coisa ruim que as pessoas pensam quando pensam em mulheres, por exemplo. Quer cultivados pelos clérigos de outrora, pelos clérigos seriam os padres, bispos e tudo mais, quer pela divulgação de história atual. Entretanto, as pesquisas mais recentes mostram que as condições no plano geográfico, social e mental eram extremamente diversas. As mulheres que viveram na Idade Média estão, como hoje, incluídas em contextos que rechaçam qualquer generalização. Então, ó, muitas vezes as mulheres medievais são tratadas em livros e filmes como submissas, obedientes. A partir do texto, qual a importância de estudar a fundo a sociedade medieval? Então, o que acontece? Aí está falando das mulheres, né? Então, aqui, ó, está falando aqui, ó, as mulheres que viveram na Idade Média estão, como hoje, incluídas em contextos que rechaçam qualquer generalização. Então, o que ele está falando? Ele está falando que as mulheres elas eram vistas como obedientes aos homens. Então, era uma sociedade que a gente chama de sociedade machista, certo? Onde os homens são as pessoas que mandam, digamos assim, na sociedade, certo? A partir do texto, qual a importância de estudar a fundo a sociedade medieval? Então, qual que é a importância de você estudar a sociedade medieval? Primeira coisa, compreender como foi o processo de formação do machismo, certo? Outra coisa, segunda coisa, compreender o processo de submissão das mulheres perante aos homens. Então, o que eu estou falando aqui? Só para vocês entenderem. Se você for pensar hoje em dia, tem um negócio que chama feminismo. Ah, professor, feminismo é o contrário de machismo? Sim e não. O que acontece? Ah, quando a mulher fala que é feminista, ela quer mandar no homem? Não. Muito pelo contrário. Ela quer os direitos e quê? Da igualdade. Igualdade. Então, por exemplo, quando uma mulher feminista, ela está lutando por quê? Para ela sair na rua sem ninguém abordar ela. Por exemplo, vocês são homens. Quando vocês andam na rua, passa alguém ali pegando cabelos seus, puxando vocês, alguma coisa? Não. Certo? Porque o homem não acontece isso. O homem não acontece o assédio. Para a mulher acontece. Agora, você imagina na vida da mulher ela ter que lidar com tanto de homem assoviando, chamando a atenção dela, puxando o braço dela, puxando o cabelo dela, sendo que ela não quer isso. Imagina uma vida assim? Só porque você vestiu uma roupa mais curta, por exemplo, porque tá calor, vários homens ficar enchendo seu saco. Imagina que beleza que ia ser se fosse uma mulher.
Ah, professor, eu ia gostar, blá, blá, blá. Tá, agora você imagina se fosse a sua mãe. É o seguinte, ó, toda vez que vocês não souber o que é machismo ou feminismo, imagina que seja sua mãe. Por exemplo, você ia gostar que a sua mãe saísse na rua e um tanto de cara puxasse o cabelo dela, puxasse o braço dela, tentasse agarrar ela? Eu acho que não, né? Então, Não. então você tem que pegar o exemplo da sua mãe e colocar em todas as outras mulheres. Daí você vai entender o porquê que é importante as mulheres lutarem pelo feminismo. Porque elas estão querendo os direitos iguais, estão querendo receber salário igual aos homens, estão querendo o direito delas saírem na rua sem ser atormentada, elas estão querendo os mesmos espaços. Por exemplo, não existe um padre mulher, existe? Não. Por que não existe, vocês sabem? Machismo? Machismo. Machismo de uma instituição que chama Igreja Católica. Entendeu? Então a mulher, para vocês verem na história, sempre foi discriminada. Então isso aqui, ó, o estudo que a gente faz das mulheres na época medieval, é para vocês perceberem isso, que não é uma coisa de hoje, é uma coisa que vem, ó, de muito tempo. E é uma coisa que vocês, que são homens, têm que se atentar, de não fazer isso, de não abordar a mulher na rua, de entender a mulher protestando porque ela quer os direitos iguais, de entender que essas palavras ofendem, por exemplo, lugar de mulher na cozinha. Ah, a mulher dirigindo é um perigo, como que é? Mulher no volante, perigo constante. Sabe essas frases que rebaixam as mulheres? Então quer dizer que mulher não pode dirigir bem. Quer dizer que mulher, então, tem que viver na cozinha. Ela não pode ser uma engenheira, não pode ser uma piloto de avião, entenderam? Então quando a gente fala isso, gente, isso aí chama machismo. Isso é uma coisa extremamente errada. Que a gente pega e às vezes faz sem saber, certo? Nós fomos criados assim, pelos nossos pais, pelos nossos avós, a sermos machistas. Então tem algumas coisas que saem, só que a gente tem que começar o quê? A pensar, entendeu? Começar a perceber que as mulheres têm os mesmos direitos que a gente. Entenderam? Sim. Sacaram? Muito bem. Então aqui termina o pet, ó. Aqui termina o pet. Daí já começa aqui no caso a língua inglesa, né? Isso aí. Nas próximas aulas, como a gente terminou o PET 1, nas próximas aulas eu vou dar umas aulas diferentes, tá? Daí eu vou usar uns outros materiais que eu vou passar para vocês depois aqui pelo... Igual eu tô passando agora, né? Daí eu vou passar para vocês, a gente vai discutir, vai ser uma aula mais gostosa do que ficar fazendo exercício, tá bom? Sim. Vocês não... Professor, você já postou atividade no Google Classroom? Não, eu coloquei o seguinte, ó. Quer ver? Eu vou até abrir ele para vocês agora aqui. Sim. Eu vou abrir no meu e-mail aqui. Só para vocês verem como que tá lá. Google Sala de Aula. Aqui, ó. Vou abrir o 7º ano aqui, ó. Esse aqui é o do outro e-mail. Esse aqui. Aqui, ó. Vou abrir o 7º ano para vocês. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Aqui, ó. 7º ano aqui, tá vendo? Daí, ó. Eu vou aqui em atividades, ó. Aqui eu deixei um recadinho para todo mundo, ó lá. Tudo bem, pessoal? Ó, estou deixando aqui o link do meu canal no YouTube, ó. O canal do YouTube meu é esse aqui, ó. Nele vocês poderão assistir as aulas que gravei resolvendo todas as questões dos PETs. Lembrando que estou dando aula pelo Meet toda semana. Disponibilizo o link das aulas ao vivo minutos antes lá nos grupos de WhatsApp de cada turma. Caso tenha alguma dúvida, pode me chamar no meu WhatsApp. Aqui, ó. Deixei meu WhatsApp aqui. Então, ó, atividades, ó. O que eu fiz, ó? Eu coloquei primeira, segunda e terceira semana. O que vocês vão fazer? Ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir no seu celular aqui a primeira semana, que ó, veio atividade. Aqui, ó, tá vendo que tem 2 alunos que já mandaram? Ó, Sim. 2 alunos já mandaram.
Como que eles conseguiram mandar isso aí, ó? Quando vocês abrem atividades aí no seu celular, embaixo aqui, ó, nessa parte de baixo, vai estar... Acho que tem até um vídeo meu, quer ver? Que eu explico isso no YouTube. Deixa eu colocar no YouTube que eu mostro pra vocês. Ah, não. Eu só queria saber mesmo se você já postou atividade, porque eu tô vendo que só tem atividade do semana 2 da primeira. Não, Primeiro, segundo e terceiro. segunda e terceira, é. Isso, ó. Eu vou lançar agora, eu vou até criar aqui agora, ó. Só porque você falou. Aqui, ó. Sim. Quarta semana. Semana 7/1 2021. Vou clicar anexar atividades. Criar atividade. Aí, ó, já criei a quarta semana também. Daí, se vocês tiverem dúvida como entregar isso, tem um videozinho que eu gravei no meu canal aqui, ó. Vou até passar para vocês aí, ó. Aqui, ó. Como enviar atividades pelo Google Sala de Aula no celular. Esse aqui, ó. Eu vou mandar para vocês aqui, ó, pelo chat, tá? Quem Tá. não sabe. Aí, ó. Aqui eu ensino, tá vendo? Sim. Daí eu pego aqui, ó, eu coloco aqui no... Vamos supor que isso aqui seja história. Eu abro aqui, ó. Daí aqui, ó, embaixo aparece atividades, ó. Vocês vão na semana. Clica na semaninha aqui, ó. Daí aqui embaixo, ó. Adicionar trabalho. Daí você clica embaixo em adicionar trabalho, põe câmera. Daí vocês vão tirar uma foto do caderno seus, ó. Ou do pet, se vocês tiverem o pet impresso. Também, preto. Olha lá, põe a câmera. Daí tira a foto do caderno. Do caderno. Aperta o OK. Daí já vai a atividade lá. Caso vocês precisem tirar mais de uma foto, é só apertar essa abinha aqui, ó. Subir ela, que dá para anexar mais um documento. Depois você pode entregar. Tá. Certinho? Certinho. É bem tranquilo, tá? Daí, caso vocês tenham dúvida, é só acessar esse linkzinho que eu deixei no chat aí, ó, que eu ensino certinho como que faz. Vocês fazerem pelo celular. Daí o aplicativo que vocês precisam acessar é aquele Conexão Escola. Não sei se a Cíntia, o pessoal da direção falou para vocês. Vocês têm que baixar aquele aplicativozinho para vocês conseguirem entrar. Beleza? Beleza. Acabou? Então, beleza, então. Acabou. Acabou o pet. Semana que vem, agora... Bom, agora vai ser feriado, né? Então a gente não vai ter aula na sexta. Mas semana que vem a gente já começa as aulas diferentes já. Tá. Tranquilo?